Olá, nono ano. Nessa quarta semana do PET 6 de Matemática, nós vamos ver alguns problemas envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então eu vou orientar aqui a resolução dos exercícios dessa semana. Bom, no primeiro exercício, a gente tem aqui um problema em que a gente tem que determinar qual que é a altura da montanha, né? A medida da altura da montanha. Esse lado aqui é um problema que a gente deve utilizar o teorema de Pitágoras, né? Já que a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Retângulo em B, e a gente tem a medida da hipotenusa, maior lado, oposto ao ângulo de 90 graus, e um dos catetos. Então a gente tem que determinar esse cateto BC aqui, que a gente chamou de x. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa, 130 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 50 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, resolvendo essa equação aqui, a gente tem que x ao quadrado é igual a 130 x ao quadrado é igual a 130 ao quadrado, perdão, x ao quadrado igual a 130 ao quadrado menos 50 ao quadrado, não é isso? Dou de lado aqui na equação, né? Então, resolvendo aqui, a gente chega no valor de x, né? Então, vocês vão determinar aí qual que é o valor de x resolvendo o restante dessa equação, fazendo essas contas. No segundo exercício, adiantando aqui, a gente quer determinar qual que é o percurso do segundo ciclista, né? Ele vai do ponto A até o ponto C. Então, a gente quer saber essa medida aqui, né? E a gente consegue ver pela malha quadriculada que as outras medidas vão de 5 a 20. Então, aqui de A até B corresponde a 15 km. E de B até C, pela malha quadriculada, vai de 10 a 40, então 30 km. Né? A gente tem um triângulo retângulo, né? Retângulo em B, em que a gente tem que determinar a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, fica bem simples aqui, basta continuar resolvendo aqui a equação, né? Para a gente determinar qual que é o valor de x. O terceiro exercício, a gente tem uma folha de papel que ela é dobrada, né? E ele quer saber qual que é essa medida aqui, né? Qual que é a medida de x. Repare mais uma vez que a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? A hipotenusa vale 10, um cateto é x, que a gente tem que determinar, e esse cateto aqui, ele corresponde a essa medida aqui, ó, dessa folha, né? Então, 8, né? Mais uma vez um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é 10, então, pelo teorema de Pitágoras, 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Agora basta vocês calcularem aqui, né, 10 ao fazer essa diferença, né, o quadrado de 10 menos o quadrado de 8, e depois tirar a raiz para determinar o valor de x, né? Bom, no quarto exercício, Arthur ele quer estimar qual que é a largura do rio, ou seja, essa medida aqui de K até P, né? E para isso ele fez uma estimativa aqui, e adiantando aqui, né? Ele marcou aqui, né? Após ele caminhar aqui 40 metros e girar 90 graus para fazer essa estimativa aqui, 45 metros, depois girar 40 graus, né? E ver aqui a relação aqui, o ângulo aqui em relação ao ponto K, ele obteve dois triângulos, né? E a gente sabe que esses dois triângulos são semelhantes pelo critério de semelhança ângulo-ângulo, porque a gente tem dois ângulos de 90 graus e dois ângulos aqui congruentes, né? Opostos aqui pelo vértice. Então, a gente tem os triângulos, o triângulo K, P, Q é semelhante ao triângulo QRS, tá?
Então, se eles são semelhantes, eles estão numa mesma seus lados, eles estão numa mesma proporção, né? Então, x, o lado x aqui desse triângulo, x está para, qual que é o lado correspondente? É 4, assim como 40 está para 5, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, multiplicando cruzado a gente tem que 5x é igual a 40 vezes 4, 5x igual a 40 vezes 4, 160, né? X vai ser 160 dividido por 5, né? Então, dividindo aí vocês têm o valor de x que corresponde à largura do rio.